E engraçado que na época da Igreja Católica, já que você mandou voltar tanto tempo assim, Uhum. eu lembro que a gente teve um encontro, que era um encontro mundial com o Papa, que ia ter em Denver, nos Estados Unidos, em 1994. Uau. E eu era jovem nessa época, assim, uns meus 20 e pouco anos, 20 anos, e aquela galera toda nunca da igreja, né? Gente simples, a gente nunca tinha saído do interior, né? Uhum. E falaram: ó, o Papa vai para Denver e está juntando peregrinos do mundo para ir visitá-lo lá em Denver, né? E a gente gostaria de convidar vocês. E eu lembro que daquele encontro a gente já saiu falando assim: olha, vamos, vamos nos juntar, vamos mandar alguém para lá, né? Uhum. Então nós todos os jovens começamos a nos reunir e aí eu mais ou menos que liderei a turma lá e falei, ó, nós vamos fazer tais atividades, né? Vamos vender pizza na porta da igreja, vamos recolher roupa e para fazer bazar, vamos fazer festa junina e vamos sortear umas duas ou três pessoas, Uhum. né? E aí a gente fez isso. Mas vocês tinham ideia de onde que era Denver? A gente tinha ideia, mas a minha, porque eu sempre gostei de geografia, né? Mas era uma dimensão, imagina, eu tinha 20 anos e era aquela coisa muito distante viajar para o exterior, né? Avião, né? Então, eu lembro que é interessante que quando a gente começou a fazer os serviços, esses trabalhos, né? Vendia, vai ter Dia das Mães, vamos vender rosa na porta da igreja. Vai ter missa das 6 horas da tarde. Pô, é sábado, vamos vender pizza? Vamos recolher ferro velho na cidade e vender isso? Ou seja, vamos juntar dinheiro para mandar alguém para ver o Papa. E a gente fez isso e de 3 pessoas, 19 pessoas foram. Você acredita que pode um negócio desse? Uau. É? É um E grupo assim, grande. mas eram só 3. Eram só 3. E as pessoas falavam, e o meu amigo, que era o responsável por isso, né? Ele falava, poxa, precisa me trazer o dinheiro em São Paulo, o passaporte em São Paulo. Mas essa povo nem tem passaporte. E eu lembro que era eu batendo datilografia, preenchendo o passaporte de toda aquela turma, né? Pra gente poder ir para Denver. E de 3 foram 19 pessoas. Que maravilha. E no final, para mim aquilo foi tão bonito que daquele trabalho que a gente fez, outras pessoas se incentivaram e falaram: eu vou ajudar o meu filho aí. Né? O grande dinheiro veio daquele ajuntamento de dinheiro, mas muita gente começou a incentivar o outro. Né? E aí, no final, um deles virou e falou assim, mas você não vai? Eu falei, eu não fui sorteado, né? Eram umas senhoras que elas tinham um grupinho delas, elas falaram, mas como você não vai? Não, eu não vou, eu não fui sorteado. O negócio daqui da gente é trabalhar para mandar os outros irem, né? Aí ela falou, não tá certo isso. Eu falei, tá, é o certo. Ela chegou uma semana depois, desculpa aqui, e ela falou assim, olha... E me emociona um pouquinho isso, né? Já fez eu lembrar de Orlândia. Que ela falou, ó, nós fizemos um bazar para você. Olha Tá só. aqui o dinheiro para você ir. Né? Que massa. E foi assim que eu pude sair pela primeira vez e estar num avião. E a gente veio até Los Angeles. E de Los Angeles fizemos um percurso até Denver de carro. De carro não, desculpa, de ônibus, né? Que eram grupos do mundo inteiro para ver o Papa em Denver. E foi uma coisa muito bonita mesmo, né? Marcou e foi sua assim, vida, sem dúvida. Poxa, foi, né? Eu lembro que eu tinha $200 e eu voltei com 100. Cara. Ainda voltou com... Voltei com 100 e ainda comprei um micro-ondas para minha mãe. Ai, que maravilha. E naquela época era o João Paulo II, não era? Era o João Paulo II. Depois disso, ainda teve uma outra em Loreto, na Itália, e a gente também se juntou. Então, aí o grupo foi crescendo e foi assim que eu comecei a trabalhar com documentos. Você acredita? Que legal. Legal. E Sem imaginar. quando você chegou nos Estados Unidos, qual foi o seu sentimento de estar em um outro país? Para você, assim, era como se estivesse num filme? Foi melhor do que você pensava? Você lembra qual era o seu sentimento quando você chegou? É de que era tudo muito bonito. Né? Era tudo assim, naquela época, até o chiclete era exportado, né? Chiclete importado. Era o Discman. Era algo assim,
veio dos Estados Unidos, né? Então, na época, a gente comia feijão na Califórnia, era um feijão meio doce, né? Adocicado. Quem vai pra Califórnia sabe como é. O barbecue, né? Aqui é mais adocicado. Gosta. Exato. Né? A gente não gosta. Então, isso foi muito emocionante. E aí, depois, eu percebi o seguinte também. Que eu tinha 20 anos na época, né? Porque eu lembro que eu tentei alugar um carro e não me deixaram. Né? Porque é só com 21 anos que você podia alugar. Mas eu me lembro que eu cheguei e eu meti as caras. Eu falava, gente, a gente tá em Los Angeles, vamos conhecer Downtown? Era Malibu, Santa Mônica, era uma coisa assim. Aventureiro. E eu lembro que eu ia, e eu ia assim, de rumo, não tinha internet. GPS, não tinha internet. Né? Naquela época o mapa era no papel, né? Aqui e tal, não, a internet tinha, mas não como hoje, né? Mas a sensação que eu tinha era de que, a sensação, resumindo, era que, poxa, eu sou cidadão do mundo, embora tudo pra mim fosse novo, e eu curtisse aquilo como fosse novo, pra mim era como se eu estivesse pegando um avião, se eu tivesse... Eu sabia inconscientemente que eu poderia fazer outras viagens um dia. Não tô falando isso com toda humildade, sabe? Porque quando eu era moleque, eu acho que o gosto de viagem veio pelo meu pai. Eu era moleque, ele viajava o Brasil inteiro e às vezes eu me escondia no caminhão. Né? Quando ele falava que eu não podia ir, eu me escondia no caminhão. E aí ele... viajava. Quando ele parava no primeiro posto de gasolina para abastecer ou para comer, ele ia lá e eu falei, ô pai, você tá bom? Oi, tudo bem? O que o cara ia falar? Ele me bateu, eu apanhava. Eu apanhava. Mas ele não ia fazer eu voltar para Orlândia. Aí ele me seguia a viagem, não tinha nem telefone para falar com a minha mãe. Uau.